Seitas pseudo-cristãs. O que é pseudo? Falso, tá? Ó, pseudo é algo que é falso, tá bem? Pseudo-cristãs. Vamos começar por onde? O que é uma definição de seita pseudo-cristã? Aquele cuja religião não é rigorosamente cristã, tem só uma ou outra doutrina cristã. O que acontece? A gente viu aqui, né? Soterologia, teologia, cristã, então, sei o que, um monte de coisa. Então a gente tem aqui a árvore também com seus frutos, ó. Você tem aqui a árvore, cristianismo, com os seus frutos e a sua raiz. Aí você vai estudando cada uma das doutrinas, você vai vivendo dentro da igreja, vai vivendo o evangelho. Portanto, você já sabe que isso daqui, pelo menos é o seguinte: o fruto não cai muito longe da árvore. Existem as seitas? Existem. Mas é mais ou menos aqui. As igrejas evangélicas, com as suas ramificações, fica mais ou menos todo mundo ali muito perto. Mas uma seita pseudo-cristã, ela não é rigorosamente cristã. Por quê? Porque ela só pega o fruto, esse aqui, por exemplo, e esse fruto aqui, desse fruto vai rolando barranco abaixo, e aqui nasce uma outra religião. Diferente do denominacionalismo, ó. Vamos colocar aqui, ó. Denominacionalismo. Vamos colocar aqui. Evangelho. Pronto. Tem várias denominações, mas a raiz é a mesma. A maioria das doutrinas é muito parecida. E aí vai produzindo os seus frutos. E de vez em quando surge uma ou outra que são frutos que caíram da árvore. De vez em quando uma rola ladeira abaixo e ela fica muito longe da tradição cristã. É só você ter a seguinte filtro, tá bem? São 2000 anos. O que tinha de ser de heresia já teve. E o que tinha que ser de apologética já teve também. Significa que todas as heresias que tem hoje já foram combatidas e denunciadas, e está bem claro: olha, isso aqui não é Cristo, não é Evangelho. Ah, mas é muito diferente por causa que é heresia. Ah, mas eu quero ficar lá, então fica lá. A gente não vai dar a mão que meu irmão será. Não. Aí importa a igreja que tu és, e cada um com seu calvário. Tem que ter essa frieza. Cristãos que não cumprem as suas obrigações religiosas, uma falsa religião. Exemplo: os mormons. Vamos começar pelos mormons. No livro de vocês tem algumas, tá vendo? Então vocês já vão ter uma boa base aqui, e nós vamos ter um aprofundamento. Vamos falar um pouquinho sobre os mormons. A história do mormonismo é mormonismo que vem de Mormon, bem? A história do mormonismo tem início com a pessoa de Joseph Smith, nascido em 23 de dezembro, está pertinho do aniversário dele, tá bem? De 1805, no condado de Windsor, estado de Vermont, nos Estados Unidos. Onde que nasce o mormonismo? Nasce nos Estados Unidos, no início do século XIX. Nós estamos aqui no início do século XXI. E nasceu no início do século XIX. Para a gente não desprezar aquele negócio da heresia. Ah, é só uma heresia, isso aí vai passar. Olha só, 200 anos se passaram e o mormonismo ele ganhou muita repercussão. Você vai ver bastante tempo deles por aí fora, tá bem? Bastante tempo deles. Como que é o nome da igreja deles? Isso, Igreja de Jesus Cristo, dos Santos dos Últimos Dias. Todas elas têm o mesmo padrão arquitetônico? Sim. Uma das características das seitas é a arquitetura. Quando você perceber
todas com um templo parecido, ela é uma seita. Todas com um templo parecido, seita. A palavra seita vem de onde? Sectarismo, ó, sectário, ó. Sectário. Você não vai numa loja de departamento, nós dividimos lá em seções, seção 1, 2, 3. O que é sectário? É aquilo que é dividido, seccionado. Você passa lá então diante daquela igreja, todas elas são iguais. Ela tem um caráter sectário. Todos os templos são iguais. Sectário, mesma cor, sectário. É uma característica delas. É ficar de uma maneira muito uniforme, para garantir que você se identifica com esta seita e ponto final, já para iluminar a mente de vocês. Congregação Cristã do Brasil, ela é uma igreja evangélica ou ela é um movimento controverso e sectário? Sectário. Como que eu sei que ela é sectária? Ela não tem comunhão com nenhuma outra denominação evangélica. Só é salvo quem está lá. Aliás, nem quem está lá tem certeza de salvação. Vocês sabem disso? Crentes da congregação cristã não tem certeza de salvação. Ninguém sabe se foi predestinado ou não. Porque lá tem a doutrina da predestinação, que é a doutrina oficial. Ó, você permanece aqui na graça. Se você for predestinado, você vai ser salvo até o fim. Se caiu é porque não era predestinado. Nem eles têm certeza de salvação. Se eles não têm certeza de salvação nem deles que estão lá, quanto mais a nós que está aqui. Ou como dizia minha falecida avó, nem para os cotó, quanto mais para os de rabo. Tá? Frase da minha falecida avó. Vó, dá um pedacinho para mim. Ih, filho, tem nem para os cotó, quanto mais para os de rabo. Vocês não têm certeza de salvação nem para eles, quanto mais para você, que não é deles. Bem? Portanto, já vê que esta é uma característica sectária, tá bem? A mesma coisa com os mormons e também você vai seguir aí para os adventistas. Os adventistas não têm o mesmo padrão arquitetônico, mas eles têm ali um forte emblema que eles vão utilizando de ponta a ponta. Para ficar bem claro o sectarismo que eles têm também. Como que a gente sabe que os adventistas são seita? Porque também, para ser salvo, tem que ser adventista. Porque se você não for adventista, você guarda o sábado? Não salvo, não guarda o sábado. Então... Eles não comem presunto. Você come presunto? Come presunto? As vezes que ele não come. E por aí vai. Bem? Aqui está o retrato, tá? Não é uma foto. Esse aqui é um retrato, tá vendo? Não é uma foto. Um retrato de Joseph Smith. Vamos conhecer um pouquinho. Joseph Smith. Um resumo histórico do mormonismo. Para melhor compreender a história do mormonismo, torna-se necessário estudá-la a partir de sua base, isto é, a vida de Joseph Smith, o fundador da seita. A primeira visão de Smith está lá no século XIX. Você sabe que os Estados Unidos, no século XVIII, foi proclamada a independência dele em relação à Inglaterra. Existem lá as 13 colônias. Essas 13 colônias elas vão dar origem aos mais de 40 estados que são os Estados Unidos. Joseph Smith tinha mais ou menos 10 anos de idade quando, com seus pais, mudaram-se para Palmyra, no condado de Ontário, atual Wayne, no estado de Nova York. 4 anos após, mudou-se novamente, agora para Manchester, também no condado de Ontário. Foi criado na ignorância, pobreza e superstição. Ainda moço, decepcionou-se com as igrejas. Vamos colocar aqui a palavra decepção. Tá? Vamos colocar aqui, ó. Decepcionou-se com as igrejas que conheceram. Foi nesse tempo que diz ter recebido a sua primeira visão, segundo a qual apareceram-lhe o Pai e o Filho, denunciando a falsidade de todas as igrejas com as seguintes palavras. O quê? Falsidade. De quem? Da igreja. O que ele teve?
Visão. Geralmente é assim. Aquele que vai ser o heresiarca, quer dizer, o fundador da heresia, tá bem? Ele tem um problema sério com a igreja instituída, com a igreja local, com o ministério. Começa por aí. Qual que é o problema que tem? O problema é com os irmãos, que os irmãos já não amam mais ninguém. Qual que é o problema que tem? O problema é com o pastor, porque o pastor tem suas panelinhas. Qual é o problema que tem? O problema que tem é que todas as igrejas que eu vou é tudo igual. Qual é o problema que tem? Só eu sinto a presença do Espírito Santo e os demais não. Qual que é o problema que tem? Muitas heresias e ninguém percebe nada. Na verdade, sumiu da igreja, não tem mais. Você já viu então que a pessoa começa a ter uma exclusividade da revelação que ninguém tem. Até que ela tem uma experiência mística. A experiência mística aqui é uma visão. Decepção com as igrejas. Aí começa a ter experiências místicas e condenar todas as outras. Qual que foi a experiência mística dele? Vamos ver. Eles se chegam a mim com seus lábios, Deus falando com ele, mas os seus corações estão longe de mim. Eles ensinam mandamentos dos homens como doutrina, tendo aparência de santidade, mas negando o meu poder. O testemunho do profeta Joseph Smith. Vocês lembram que Isaías falou isso, né? Isaías falou isso? Sim. Tendo aparência de santidade, mas negando o meu poder? Sim. Ora, então pega uma parte da Bíblia, uma frase, um versículo, arranca ele de todo o seu contexto gramatical, histórico, profético, sem base na hermenêutica nem nada, e fala: Deus falou comigo. Agora, você tenta se transportar lá para o século XIX, sem uma sala de aula como essa daqui. Você tem que acreditar em quem? No seu pastor. Acha que todo mundo é alfabetizado? Não. Quem é alfabetizado? O pastor e algumas pessoas ali do ministério. E a grande maioria, nem alfabetizado é. Agora você diz que você tem uma revelação, que o próprio Deus Pai está falando com você. Você vai contestar um negócio desse? Ainda mais, olha a armadilha, hein? Em se tratando de uma criança de 10 anos. Porque criança não mente, não é o que dizem? Nossa, que lindo, eu vi aquela menininha na igreja, aquela menininha falando em línguas, aquela menininha cantando, aquela menininha profetizando. Ministério infantil. Se tem uma coisa totalmente assim, fora do eixo, é ministério infantil. Fora do eixo que eu falo, crianças ministrando para adultos. Isso é fora do eixo. Isso é fora do eixo totalmente. É admirável, é bonito. Nossa, como essa menininha prega bem, né? Prega igual um adulto. Eu conheci um menino cantor, né? Eu conheci o pai dele. Eles iam direto na igreja lá, você deve ter conhecido ele também. E o pai dele morreu afogado. O pai dele investiu bastante na carreira dele, tornou-se um cantor renomado, juvenil. Só que o menino, quando entrou na adolescência, o menino entrou pela adolescência, um adolescente. E ele queria ser um adolescente comum, normal, igual todo mundo. E o pai dele queria que ele fosse um crentinho, um crentão, um crentaço, um super crente. Porque o pai dele era crente também. E ele queria ter uma vida comum, de adolescente comum, com beijos, namoros, abraços e decepções. Aí o que ele tinha? Ele tinha uma vida dupla. Ele tinha uma vida dupla como artista evangélico e adolescente normal, do dia a dia. E quem conhecia o cantor e conhecia o menino falava: esse não combina com aquele, canta bem, mas por aí fora. Um dia foi para uma praia, o pai dele era alucinado de paixão pelo filho, gostava muito do filho, era uma idolatria que ele tinha pelo filho. O filho foi para a praia e fez uma aventura lá e quase morreu afogado. E quando o menino está quase morrendo afogado, o que fez o pai? Entrou. Aí o pai entrou para salvar ele, salvou ele, conseguiu tirar ele, só que o pai morreu afogado. Né? Aí pronto, o que estava ruim ficou pior, desandou. Aí o que eu quero dizer? Esse negócio de ministério infantil para as crianças, tá bem? Esse é o natural. Os meninos pregando entre os meninos, as meninas, entre os adolescentes, cada um na sua faixa etária. Isso aí é pedagógico e é salutar, é natural. Agora, menino prodígio, menina prodígio, assumindo aí grandes responsabilidades nesse cenário evangélico aí, só quem está ganhando com isso aí é o pai. A criança está perdendo a infância dela.
à adolescência. Quando chegar o momento e a hora mesmo de fazer o serviço, Jesus vai lá e chama ele, na idade que ele tem lá, jovem, né? Já está com a psicologia boa, já teve as decepções necessárias, já sabe fazer mais ou menos algumas escolhas aí, mas criança prodígio fora da curva, está tendo revelação por aí. Explora-se muito esse negócio aí também, para poder dar ibope. Esse menino aqui, ó, viu Deus e o Pai e o Filho, veio falar com ele, diretamente com ele. Aí ele tem a segunda visão. De acordo com o relato do próprio Joseph Smith, apareceu-lhe o anjo Moroni, Mormon, tá vendo aqui? Mormonismo. Vocês lembram lá? Confúcio, confucionismo. Buda, budismo. Mormon, mormonismo. Pega-se o nome do profeta e transforma em religião. Que, segundo fez crer, havia vivido naquela mesma região. Olha, o anjo Moroni era o anjo dos Estados Unidos. Quando vocês estiverem estudando sobre angelologia, a gente vai falar sobre os espíritos territoriais, tá? Esses espíritos territoriais são entidades que moram naquela região. Desde o dia que eles caíram, abandonaram o lugar de habitação deles, eles ficaram presos aonde eles caíram. O lugar onde eles caíram virou prisão. Então esse anjo aqui, ó, ele estava preso aonde? Na América. Qual que era a cidade? Nova York. Aquele condado lá. Aí o anjo Moroni, que segundo fez crer, havia vivido naquela mesma região há uns 1400 anos. Paz, pastor. Passa bem. Seja bem-vindo, meu amigo. Maravilha, seu Smith. Tudo jóia, gente? Joia. Maravilha. Eu só tem um negócio aí, fica tranquilo. Deixa Obrigado. Jesus vai Amém. dar sequência aí. Que a Obrigado. lista é grande. Vou deixar um pouco lá. Chega lá. Aí você vê aqui a contradição. Por que a contradição? O anjo havia vivido naquela região há 1400 anos. Mormon, o pai do Moroni, um profeta, havia gravado a história do seu povo em placas de ouro. Ué, anjo nasce? Anjo tem pai? Anjo tem genealogia? Quais são as heresias que vão se importar a partir desse conceito? Uma só heresia, ela vai dar origem a várias outras heresias. E ele ressuscitou um monte de heresias que já tinham sido condenados. O anjo Moroni disse que apareceu há 1400 anos atrás, essa aí foi a sua segunda visão. Quando estavam a ponto de serem exterminados por seus inimigos, Moroni teria enterrado essas placas ao pé de um monte próximo do local onde hoje é Palmira. Nesta visão, Moroni teria indicado a Joseph Smith o lugar onde as placas foram escondidas e emprestou-lhes as pedras especiais, um certo tipo de lentes chamadas de Urim e Tumim, com as quais Joseph Smith poderia decifrar e traduzir os dizeres dessas placas. 1400 anos antes, a família dos Moroni tinha vivido por ali, através de um anjo receberam revelações. Essas revelações ficaram guardadas até o nascimento de Joseph Smith. E agora? Agora a gente vai mostrar para você aonde que está o Urim e o Tumim. Lendas judaicas. Lendas judaicas que estão invadindo o imaginário dele. Ele inventou isso aqui. Não tem nada disso. Depois de conseguir as placas de ouro e as lentes, Smith, sentado por trás de uma cortina, teria ditado a um amigo a tradução que estava escrita nas placas. Depois devolveu as placas e as lentes a Moroni. Uma vez traduzida, a obra foi publicada pela primeira vez em 1829, 200 anos atrás, recebendo o título de O Livro de Mormon. Alguém já leu esse livro? Já vi. Já viu? Teve uma época que eu ganhei um livrinho deles, eu nem sei onde foi parar, mas não tem nada a ver com o que a gente tem. Nada a ver mesmo, não sei nem onde foi parar. É o Livro de Mormon, o outro Evangelho de Jesus Cristo. Sem falar da pérola de grande valor também que eles têm. Aí tem a fundação da igreja. Joseph Smith cedo encontrou quem aceitasse ele como um profeta, pelo que no dia 6 de abril de 1830 fundou a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Olha que nome apoteótico, que nome bonito, né? Igreja de Jesus Cristo, opa, dos Santos, é da onde? Dos últimos dias. Pronto. Desde então ficou estabelecido como um princípio doutrinário que essa era a única igreja verdadeira e que fora dela não havia outro meio de salvação para o homem.
chama-se exclusivismo, tá bem? Vamos lá. Ó, sinais da heresia. Exclusivismo. Esse exclusivismo aqui, ele é doutrinário barra teológico. Única igreja verdadeira. E as outras? Tudo falso. Tudo desencaminhado. Ninguém tem salvação. Aí qual que era o contexto naqueles dias? Quais eram as igrejas que estavam nos Estados Unidos? Igrejas presbiterianas, igrejas metodistas, igrejas batistas, a igreja dos Quakers. Haviam várias igrejas dentro do que eram de ramificação protestante. O protestantismo foi que colonizou os Estados Unidos. Igrejas tradicionais. Contra essas igrejas vai surgir aqui o Joseph Smith, porque ele ele era contra aquele jeito de ser das igrejas. Ele era contra. E ainda uma criança prodígio recebendo revelações, com um anjo aparecendo para ele e dando para ele assim uma revelação aonde que estavam as placas, as lâminas, né, de ouro com palavras escritas que só os anjos sabiam. E ele conseguiu traduzir. A gente passou por uma efervescência na Assembleia de Deus na era dos profetas. Vocês participaram, né? A era dos profetas foi no final dos anos 90, tá bem? Então, anos 80 e anos 90 era a era dos profetas. Tinha muitos profetas na Assembleia de Deus. A pessoa era batizada com o Espírito Santo e já saía profetizando, de ponta a ponta. O que foi de heresia espalhada pelos profetas, ninguém escreveu. Visagem, profetada, revelada, né? Sapato de fogo. Eu vi algumas dessas coisas acontecerem. Vocês viram? Chegaram a receber uma falsa profecia? Tinha o dente de ouro, tinha o emagrecimento divino, a unção do riso. A pessoa saía de casa gorda e voltava para casa magra. Olha que legal, ó, você viu. É isso, né? Unção do riso. Sério? Mas não foi lá na frente que ela rodando a sessão e não aconteceu. Tá vendo? Eu vi. Eu testemunhei o caso de uma irmã uma vez que ela saiu profetizando no meio da igreja e ela revelou o adultério de um irmão no meio da igreja. A esposa estava na igreja, aí ela foi lá e revelou que o irmão estava em adultério. Ele negou. Ele negou de pé junto para todo mundo. Aí ele negou que estava em adultério. Aí levantou a desconfiança entre ele e a esposa. A esposa entrou numa tristeza, entrou em depressão. E quem provou que estava em adultério e que não estava em adultério? O negócio era sério. Tinha esse negócio, né? Revelar o pecado dos outros. Eu achava interessante só revelar o pecado dos outros. Entre 1830 e 1844, Joseph e os membros da igreja foram muito perseguidos, pois a igreja crescia muito rápido. Em 1844, Joseph declara estar perto do dia da sua morte. Nessa época, por causa de muitos pedidos, Joseph Smith foi candidato a presidente dos Estados Unidos, mas foi morto dias antes das eleições. Olha como que ele teve uma carreira meteórica. Uma das coisas que os hereges têm é carisma. Bem? Os heresiários, eles são carismáticos. Eles conseguem. Você tem aqui no Brasil o Henrique Cristo. Você pergunta, como que o Henrique Cristo consegue seguidores do jeito que ele consegue? A Igreja da Santíssima Trindade, ele é a segunda pessoa que reencarnou. Como que ele consegue seguidores? Carisma. Carisma pessoal. As pessoas se afeiçoam a ele pelo carisma que ele tem. E depois vão compactuando com aquela certeza de que é a única igreja verdadeira. Ele foi morto juntamente com seu irmão Hirum, quando uma multidão anti-mórmon invadiu a cadeia de Cartagem, onde ele se encontrava preso. Ponto. É assim que morreu o profeta.
os Estados Unidos não é aquela brincadeira. Vocês lembram da morte de Martin Luther King? Mataram Martin Luther King por quê? Ele pregava lá a questão contra o racismo que havia nos Estados Unidos, a igualdade entre brancos e negros, etc. e tal. Mas não foi só por isso, é que ele estava se tornando uma forte influência política, não só religiosa. Luther King arrastava multidões e aquilo ameaçava também os políticos dos Estados Unidos. Por isso, alugado pela mão de um e outro, foi lá e matou. Morte por política é natural. Então por que mataram ele? Porque ele queria ser presidente, não por ser morto. Se ele tivesse feito a seita dele e ficasse lá pelo cantinho dele, ninguém tinha matado ele na cadeia. A presidência da igreja é a sua autoridade máxima, constituída por seu profeta e os seus secretários. Por manter um quórum de 12 apóstolos, o mormonismo orgulha-se de ser a única igreja a ter profetas e apóstolos. Aí a gente não vai dar tempo, mas existe esse negócio do G12. É uma superstição com a numerologia. Geralmente as seitas são muito ligadas com questão de numerologia. 4, 12, 7, 40, alguma coisa assim. 7 voltas, 7 mergulhos, 7 não sei o quê. A pessoa começou a entrar por esse campo de superstição, numerologia, gematria, nomes místicos, visão, sonho. Já está saindo da linha da razão. Está saindo do racional, do culto racional. É o caso do G12. G12 a gente não vai chegar a fazer um aprofundamento, mas vocês podem estudar de que diz que Deus revelou para o colombiano de que a igreja verdadeira agora é a igreja em células. Através da igreja em células consegue-se trazer a pureza da igreja de volta. A igreja certa é aquela que tem 12, né? 12. Aqui eles colocam um código de 12 apóstolos e restaura o ministério dos profetas e apóstolos. O sistema hierárquico dos mormons é presidente, apóstolo, ancião, bispo, diácono, ensinador e sacerdote. Vamos lá. Vamos ver aqui o que tem parecido conosco, tá bem? Nós temos pastor presidente? Sim. Temos. Nós temos apóstolo no nosso ministério? Não. Temos ancião? Não. Alguém é ungido ancião da igreja? Não. Alguém aqui é ungido a bispo? Não. No ministério do Belém, não. Mas no ministério do Madureira? Sim. Manuel, também o Samuel. Diácono a gente tem? Sim. Alguém é ungido ensinador? Não. Alguém é ungido sacerdote? Não. A gente mantém esse daqui. Os missionários que usam a plaquinha preta lá. Esse aqui. Onde? Eles são quê? Os mormons. Missionários? Eles ficam com um uniforme assim, com a plaquinha. São os ensinadores. Eu esqueci o nome deles. É. Elder, não sei o que. Elder. É. Sempre alguma coisa Elder. É. Né? Tem até uma música que eu vou mandar depois para vocês lá no grupo, tá bem? Vou mandar algumas músicas lá no grupo, vocês ouçam. É sobre heresias mesmo. Uma amiga que ela começou nesse mormonismo através de aulas de inglês. Ela queria praticar inglês com os mormons, aí ela e o irmão dela faziam aulas particulares com eles. Aí através disso hoje ela tá nesse negócio. Isso aí é uma sacada que eles têm. Tem aula de inglês lá. Né? Eu conheço uma pessoa que fazia aula de inglês com eles também, quase que foi pescado. Mas teve mudança nenhuma, porque ela continua do mesmo jeito, bebe, faz as bagunças dela, mas foi através... É que eles têm um liberalismo lá, né? A gente vai chegar nas doutrinas deles aqui, mas o liberalismo lá é forte. Né? Então esse liberalismo não segura. Olha, a gente tem igreja no Brasil que tem apóstolo. Sim. Então você já percebeu. Essas igrejas aí que o camarada ele não quer ser pastor, ele quer ser apóstolo, risco, tá? Apóstolo Estevão Hernandes. Qual é o outro apóstolo? Apóstolo Valdomiro. Valdomiro. Aquele lá, Gerênio, não sei o que, toda hora com um monte de coisa do Margot. Agenor Duque.
começa, entendeu? Que começa e não para mais. Pronto. Qual igreja que a gente vê aqui que tem ancião? Testemunha de Jeová e congregação. Pronto. Bispo, universal, não é? Universal, agora tem bispo, etc e tal. Sacerdote, católica, não é? Católica, tem um sacerdote, né? E ungido a ensinador, não vou dizer nenhum nome, não estou lembrado. Né? Bom, todas as igrejas que você vê que tem que ter um cargo superior e um é superior ao outro, vai criando uma hierarquia, uma restauração dos ministérios apostólicos, uma restauração de todos os ministérios. A gente coloca um pé atrás, por quê? Porque quer uma superioridade em relação aos outros. Todas as igrejas poderiam ter esses ministérios? Poderiam ter esses ministérios. Todas têm? Não, não tem. Mas vamos conhecer aos poucos. Breve refutação. Vamos lá. Como que a gente faz para refutar esta base do ministério? A Bíblia derruba por terra, vamos me pontuando o horário, tá bem? Quanto que é? 10 presidentes. 47. 10 minutos. A Bíblia derruba por terra a pretensão de Mormon, profetas e apóstolos, apesar de encontrarmos referência em Efésios 4:11. Apóstolos são as pedras que formam os fundamentos da igreja, sendo Jesus Cristo a pedra angular. A igreja só tem um fundador. Portanto, nós não temos um reconhecimento de apóstolo como sendo uma função ministerial. Por quê? Hoje a gente trata o apóstolo como sendo um missionário, fundador de igrejas. Uma pessoa que é fundador de igrejas é uma pessoa que está no ministério dos apóstolos. Só não tem consagração a apóstolo. Aí tem sim uma consagração para missionários. Aí no caso, missionário homem e missionário mulher. Um casal de missionários. Sem necessidade de chamar de apóstolo ou de apóstola. Você tem o apóstolo Estevão Hernandes e a bispa Sônia Hernandes. O templo da sede mundial fica em Salt Lake, capital do estado de Utah, Estados Unidos. Ele nunca é aberto ao público. Requisitos para entrar no templo: ter excelente reputação, obediente às autoridades gerais da igreja, ser dizimista fiel, guardar a palavra da sabedoria, não tomar café, não fumar, não ingerir drogas e bebidas alcoólicas, não tomar chá preto, ter uma recomendação por escrito do bispo de sua área. Mas faça um camelo. Algumas coisas vocês veem que tem na nossa igreja também, certo? O que o apóstolo Paulo fala? Tendo aparência de piedade, porém negando-lhes a eficácia. Vamos resguardar o tempo? Vamos resguardar o tempo. Vocês conseguem sair daqui e entrar aí diretamente lá na mesa do pastor presidente no Belém? Não. Consegue? Deveria ser mais fácil, né? Deveria ser fácil. Chegar lá e pedir lá a bênção do pastor presidente no Belém. Não é tão fácil assim. Portanto, a gente sabe que tem algumas semelhanças aí de dificuldade, de cuidado, por causa que pode ser alguém que queira assassiná-lo, sequestrá-lo, né? Aí, por isso esses cuidados também. Agora, via de regra, num dia de culto comum você consegue chegar lá, é só você esperar a sua vez. Bem, esperando a sua vez, você chega lá, se você quiser também. Agora, algumas coisas vocês veem, a gente tem também assim, obediência às autoridades da igreja, temos também. Ser dizimista fiel? Sim, também. Guardar a palavra de sabedoria? Também. Não tomar café? Não tem. Não fumar? Tem. Não ingerir drogas e bebidas? Tem. Não tomar chá preto? Não tem. Eles têm alguma coisa contra cafeína? Então não pode Coca-Cola. Não pode Coca-Cola.
Ter uma recomendação por escrito do bispo da sua área? Sim. Quer dizer, são cuidados que se tem em relação ao templo sede. Não se espanta muito sobre isso. Cabe nos perguntar, o livro de Mórmon é também a palavra de Deus? Tem ele o significado e valor que os Mórmons dizem ter? A resposta a ambas as perguntas é não. A primeira edição do livro de Mórmon para português apareceu no ano de 1938 e até o ano de 1975 já haviam sido feitas impressas 6 edições diferentes. Já foram modificando as edições, não é versão, tá bem? Versão, revista e corrigida é uma coisa. Edição significa o quê? Aquilo estava errado e a gente está corrigindo. Isso aí é uma nova edição. Comparar qualquer livro com a Bíblia é um erro. Ser necessário que qualquer livro seja colocado ao lado da Bíblia para poder interpretar a Bíblia é outro erro. A Bíblia deve ser interpretada pela Bíblia. Então eles não têm a Bíblia, eles têm só esse livro? Eles têm a Bíblia, mas não é suficiente. Eles têm o livro de Mórmon, o livro de Mórmon é a Bíblia. Nossa, gente. Quer dizer, eles leem a Bíblia secundariamente. O livro de Mórmon é o livro principal. Igual o livro da Ellen G. White na Igreja Adventista. Quer dizer, o grande conflito da Ellen G. White é a Bíblia dos Adventistas. E a Bíblia vem depois. Então é diferente dos testemunhos de Jeová, que modificaram a Bíblia, né? As testemunhas de Jeová, eles têm a Torre de Vigia. E a Torre de Vigia tem as publicações da Torre de Vigia. Com ela se interpreta a nova tradução do Novo Mundo das Escrituras Sagradas. Não é chamado de Eles Bíblia. não mudaram a Bíblia, então. Oi? Os Mórmons, então, eles não modificaram a Bíblia, eles só pegaram esse livro dos Mórmons e colocaram lá como... Isso, fizeram ele no lugar da Bíblia. Eles não modificaram. Então eles usam a Bíblia e usam o livro de Mórmon. As testemunhas de Jeová já modificaram a tradução e colocaram a Torre de Vigia como sendo a única editora sagrada permitida para uma testemunha de Jeová. O livro de Mórmon compõe-se de 15 livros divididos em 239 capítulos, versículos, tal como a Bíblia Sagrada. Seus livros estão dispostos da seguinte maneira. Aí eu comecei a ler. Eu li até onde me deu paciência. Isso não dá para enxergar. Livro de Nefe, tá bem? Segundo livro de Nefe, livro de Jacó, de Enos, Jarom, Omini, Palavras de Mórmon, livro de Mosia, livro da Alma, livro de Elamã, Nefe, livro de Mórmon, livro de Éter, livro de Moroni. Aí tem aqui o número de capítulos e o número de versículos. O que você vai encontrar? Nefe 20 é igual a Isaías 48. Nefe 12, 24 igual a Isaías 12, 14. Você vê que são recortes da Bíblia? São recortes da Bíblia, mais a interpretação do anjo Moroni. O que o anjo Moroni falou, mais recortes da Bíblia. E aqui você tem aqui, ó, recorte de Isaías, Malaquias, Mateus, do anjo Moroni. Aí pronto. Então agora eu já conheço bastante sobre Mórmon. Vamos falar rapidamente para a gente ir embora para cá, para não perder muita paciência. Os Mórmons têm deuses como, por exemplo, Brigham Young, um dos profetas. Quando um Mórmon morre, torna-se um deus. Continuam como seres espaciais, vivendo em carne e osso para povoarem outros planetas. Negam a Trindade. Eu vou mandar a música dos Mórmons hoje lá no grupo, tá bem? Se eu esquecer, vocês me lembram. A música não é para deixar correndo ali, né? A refutação de que há um só Deus verdadeiro, tá bem? Depois eu... Acho que esses caras que fazem mídia religião Vamos ver outra doutrina que eles têm aqui. Jesus dos Mórmons. Pregam um Jesus polígamo, casado com Maria e Marta, irmãs de Lázaro, e tinham ainda outras esposas, que a festa em Caná da Galileia foi um dos seus casamentos. Negam a concepção virginal. Eu queria tanto conhecer os Mórmons. Poligamia. Como Jesus era polígamo, então o Mórmon pode também ser polígamo. Aqui no Brasil não, por causa que a legislação não permite, mas eles têm concubinas. Tem uma oficial e tem as outras que vivem ali no convívio, sem serem assumidas. Agora, já nos Estados Unidos, no estado deles é permitida a poligamia, assim eles são
são bem abastados, tá? Eles têm uma teologia da prosperidade de que o Mormon é rico. Portanto, ele tem lá um casarão e várias esposas. Nem todos os Mormons, tá bem? Chega você então. Oi? Chega você então. Salvação pode ser geral ou individual. Geral significa que na consumação dos séculos, os incrédulos serão castigados e depois libertados para a salvação. É uma espécie de restauracionismo. Individual é a salvação obtida conforme a regra de fé mormonista, isso é, sem fé em Jesus. Batismo com o Espírito Santo ou observância de leis e obras, tá bem? É uma coisa mais ou menos, você pertence a essa religião? Sim, está salvo. Salvação é só pela igreja Mormon. Todos recebem sacerdócio de Arão e Melquisedeque. Já vai eliminando Cristo. Mas não é da igreja de Jesus Cristo? Sim, mas é dos santos dos últimos dias. Crenças básicas do mormonismo. Creem que Joseph Smith era um profeta. Creem que outras revelações semelhantes à Bíblia virão. Dízimo é obrigatório para a salvação. Creem num Deus de carne e osso. Para eles, o Espírito Santo não tem corpo, por isso pode morar no ser humano, pode descer, mas não permanecer com ele. O Espírito Santo é apenas um fluido, que nem fluido de carro, né? Ensino que a doutrina da justificação é pela fé é diabólica. Acreditam que o batismo é essencial para a salvação. Ensinam que Jesus foi gerado da carne. A autoridade da salvação está somente no livro de Mormon, e quem rejeita o livro, rejeita a salvação. É importante vocês saberem que lá existe um batismo pelos mortos. Bem? Uma pessoa viva se batiza por alguém que morreu. É importante vocês saberem também de que, como existe uma espécie de ressurreição da carne, no céu de Mormon, a poligamia continua. O casamento é para toda a vida e para toda a pós-vida também. Continua do outro lado com as esposas que teve do lado de cá. É para sempre, hein? Defendem a poligamia, alegam que para o homem ser salvo deve praticar casamentos secretos com tantas mulheres quanto for possível. Afirmam que o sacrifício de Jesus foi só pelo pecado de Adão. Afirmam que Adão cai para que pudéssemos existir. Que a divindade é como uma família composta por Deus e suas esposas e filhos, Jesus e Satanás, e ainda noras, genros e netos. Pregam que Deus é o Pai dos Espíritos, Jesus e Satanás eram irmãos espirituais. Adoram unicamente o Pai, não adoram o Filho nem o Espírito Santo. Existem crenças que muitos mormons desconhecem, porque já foram abandonadas, tá bem? Os ensinos que eles abandonaram. Já ensinaram que a lua era habitada, já defenderam a poligamia como prática lícita, apregoaram que Jesus não foi gerado pelo Espírito e que há pecados que o sangue de Jesus não pode purificar. Por muitos anos creem que a raça negra seria inferior, amaldiçoada por Deus devido a pecados cometidos antes de nascer. Segundo os mormons, os negros foram... Não seria a mesma só. Ó, ensinos abandonados, tá? Aí veio o pessoal lá e falou, não, pode parar com isso aqui. Vocês lembram que naquele tempo lá a escravidão era generalizada, tá? Segundo os mormons, os negros foram espíritos que não lutaram valentemente a favor de Deus contra Lúcifer. E por essa causa foram enviados à Terra com a pele negra. Essa besteira perdurou por cerca de 140 anos, tá bem? Brian Jung diz sobre as classes inferiores. Você vê alguns grupos de família humanas que são negros, desajeitados, feios, desagradáveis, de baixo em seus costumes, selvagens, e aparentemente sem a bênção da inteligência, que normalmente é dada a toda a humanidade. O Senhor colocou uma marca nele, que é o nariz chato e a pele negra. Meu Deus, que ódio no coração! Agora reclama da igreja em que você está.
Fala, minha igreja tem erros, nem parece. É uma bênção. É isso, terminamos por hoje, tá bom? Graças a Deus. Vamos agora orar e vamos para casa.